Segredos da manutenção. O meu nome é Elaine Magari e eu ensino as mulheres a fazer manutenção na sua máquina de costura, ter sua máquina costurando perfeitamente e ensino também elas perderem o medo de fazer manutenção na sua máquina. Ensino também elas ter as suas máquinas, ó, top da galáxia, costurando perfeitamente, tá? Então chega para cá, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco e você precisa aprender esses segredinhos da manutenção que eu vou revelar para você. O primeiro segredo, anota aí, tá? Primeiro segredo, que você jamais vai estragar a máquina a ponto dela não ter conserto. Então, aquele mito que falaram para você, que você não pode mexer na máquina porque você vai estragar, não é verdade. Você só pode estragar a máquina se você não tiver orientação, se você não estiver seguindo um passo a passo. Se você não souber o que você está fazendo, aí é uma verdade. Mas se você tem um passo a passo, se você tem um guia, se você tem um vídeo onde você está aprendendo, é impossível você estragar a máquina. Agora, estragar a máquina a ponto dela não ter conserto, isso não é verdade, tá? Isso é uma mentira que contaram para você para alienar você e deixar você o resto da sua vidinha aí dependente de mecânico. Não é legal ouvir isso, não tenho nada contra nossos amigos mecânicos, que Jeová abençoe muito eles, tá? Mas você que quiser se tornar independente dele, eu tô aqui para te ajudar. Entre o mecânico e você, eu quero ajudar você, que é costureira, que faz ali do seu ganha-pão, muitas vezes sustenta a casa sozinha trabalhando. Por que eu falo isso? Porque eu já sustentei a minha casa com 2 filhos, costurando em casa. Então, eu sei exatamente o que é pagar todas as despesas de casa com a costura. Eu sei como que é. Eu sei o tanto que você deve economizar. E eu sei também o quanto que a gente acaba gastando por não ter conhecimento. Então, por muito tempo, eu vivi alienada, acreditando que eu não seria capaz, que eu não poderia mexer, que eu estragaria a máquina. Há tanto que eu acreditava que eu tinha pavor, eu tinha um desespero, eu não conseguia mexer acreditando nisso. Depois que eu aprendi, agora eu venho e conto para você. Se você, por exemplo, estragar o motor da sua máquina, só um exemplo, tá? Estragar o motor da sua máquina, tem como recuperar, tá? A não ser que você põe fogo nele e jogue dentro do rio. Aí não. Mas se você, tem como você corrigir. Se a máquina está quebrando agulha, ela, por exemplo, passa a pular ponto, né? Não vai ser isso que vai danificar a sua máquina a ponto de jamais ela costurar. É lógico, uma ressalva aqui. Todas as orientações que você vai precisar aplicar na sua máquina, você vai ter que saber o processo. Lembra que eu disse para você que existe um método, existem técnicas, então existem isso. E você vai aprender. Hoje mesmo eu vou ensinar para você segredos, então esse é o primeiro, que jamais você vai estragar a máquina a ponto dela não ter conserto. Segunda mentira que contaram para você, segundo segredo, que você não precisa trocar o óleo da máquina e é só repor. Isso é mentira também, tá? Mentiram para você, você não é pode, você deve trocar o óleo da máquina. Quando você troca o óleo da máquina, você dá para ela uma revigoração, você faz um cuidado com ela, uma revisão, tanto que ela vai durar muito mais anos. Você aumenta a vida útil dela. O que é a vida útil da máquina? O tempo que ela vai durar, sem apresentar problema, o tempo que ela vai ter de durabilidade com você. Lembra que antigamente as máquinas duravam ali, ficavam de relíquia? Então, primeiro que os materiais que eram compostos à máquina naquela época eram muito melhores do que os materiais feitos hoje. Eu não sei se você já percebeu,
Mas hoje, com o avanço da tecnologia, existe a parte boa e a parte que não é tão boa. Por exemplo, as máquinas são programadas, as máquinas domésticas, por exemplo, os eletrodomésticos, estou enrolando para falar, né? Os eletrodomésticos, eles são programados para um tempo de uso e estragar. Parece besteira, mas você já fez aquela garantia estendida? Coloque mais 2 anos de garantia estendida. É a conta. Comigo aconteceu 2 vezes com uma máquina de lavar roupa. A hora que dava 2 anos e 2 meses, a máquina estragava. Eu falava, mas não é possível, acabou de vencer a garantia de 2 anos. Infelizmente existe isso. Então, as peças já não têm a mesma durabilidade que tinha lá na época da vovó, tá? Não tem mais. Então, o que nós precisamos fazer para nossa máquina ganhar uma vida útil muito maior? É exatamente isso. É fazer a manutenção. Então, para você precisa entender isso. Que lá na época da vovó era uma coisa e hoje é outra coisa muito mais diferente. Então, por isso que nós precisamos cuidar mais, fazer mais reparos para evitar, fazer mais manutenção para evitar que a minha máquina estrague, tá? Então, se você não fizer manutenção, a sua máquina não vai durar 40, 50 anos, não, e nem vai ficar aí para contar a história de quem era você, não. Tá? Porque eu adoro, só imagina, eu falo assim, ó, quando eu morrer, cada filho vai ter que ter uma máquina. Essa era da minha mãe. Eu tenho 4 filhos, pensa bem para você ver, pelo menos 4 máquinas, vou deixar um para cada um. Para eles olhar e falar, essa era da sua avó, tá? Então tem que ter alguém ali. Então é muito importante você entender isso. Então você precisa sim fazer revisão na sua máquina, você não só precisa, como deve. Quando nós somos apenas curiosas, nós não entendemos a necessidade daquilo. Então, eu sei que se eu tomar refrigerante faz mal, se eu tomar excesso de açúcar faz mal. Então, eu sei que algumas coisas fazem mal, mas eu não faço, ou não deixo de fazer aquilo. Então, no caso da manutenção, você tem que passar de curiosa para uma comprometida e trazer para você e falar, eu faço manutenção na minha máquina, eu cuido da minha máquina, a responsabilidade da minha máquina costurar perfeitamente é minha. Então, quando você entender que existe uma necessidade e que se você colocar a mão na máquina, você vai ter sempre uma máquina costurando perfeitamente, você não vai ser dependente de mecânico, e de quebra ainda economiza. Então, isso vai te trazer novos horizontes. Então, você vai precisar entender isso, tá? Só que colocar a mão na máquina sem ter uma orientação específica é um risco, tá? É um risco. Quando você tem orientação específica, você vai muito mais longe, tá? Você vai muito mais longe. Então, é importante que você entenda isso.